Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o equilíbrio químico dentro da estequiometria, tá certo? Como que isso funciona? Nós vamos ter uma situação no exercício onde é colocado inicialmente uma certa quantidade de reagentes, né, para reagir. Em um determinado momento, esses reagentes se transformam em produtos e essa reação ela vai atingir um equilíbrio. Quando o equilíbrio ele é atingido, nós não temos mais a formação de produtos apenas, nós temos também a formação de reagente. Então, neste momento do equilíbrio, as quantidades tanto de reagente como de produto ele para de ser modificado. Tá? Então, para a gente resolver exercícios de estequiometria envolvendo equilíbrio, é interessante a gente fazer o seguinte, né? Nós vamos escrever início e colocar os dados iniciais, tá certo? Então, vou ler o texto com vocês aqui para a gente começar a preencher uma tabelinha aqui. Então, o exercício fala o seguinte: em um recipiente fechado a uma dada temperatura, é adicionada inicialmente uma substância AB2, que é o nosso reagente inicial, até uma concentração de 4 mol por litro. Então, essa concentração 4 mol por litro é a concentração inicial, tá? Após a mistura desses reagentes, vai ocorrer uma reação, né, havendo a formação de produtos, e a nossa reação vai atingir o equilíbrio, momento esse em que as quantidades de produto e reagente não mais irão se alterar, né? Então, no início, são colocados 4 mols do nosso reagente para reagir. Como a reação está no início, nós não temos nenhuma quantidade do produto A e também não temos nenhuma quantidade do produto B. Após um período de reação, o que nós vamos esperar? Nós vamos esperar que uma determinada quantidade do nosso reagente vá desaparecer, né? Que quantidade é essa? Ele fala para a gente o seguinte, ó, ao atingir o equilíbrio, ele fala aqui, ó, ao atingir o equilíbrio, nota-se a presença de 2 mols de B. Essa informação é importante. Por quê? Porque durante o processo de reação, foram formados 2 mols por litro de B. Essa informação é bastante importante, tá? Se foram formados 2 mols de B durante o processo, né? Então nós tivemos um acréscimo de B, por isso que é mais 2 mols por litro de B. Pela estequiometria da reação, ou seja, o coeficiente de B é 2, o coeficiente de A é 1. Então, se nós verificamos a formação de 2 mols por litro de B, nós vamos verificar também a formação de A na quantidade de 1 mol por litro, né? Então, respeitando os coeficientes estequiométricos, 1 para 2, e dada a informação do exercício que ocorreu a formação de 2 mols por litro de B, nós podemos concluir que se formaram, ou melhor, se formou 1 mol por litro de A, tá certo? E se formou 1 mol por litro de A e 2 mols por litro de B, a relação estequiométrica entre A e o nosso reagente AB2 é de 1 para 1 também. Então, se apareceu 1 mol de A, deve ter desaparecido, né, 1 mol de AB2. E se inicialmente nós tínhamos 4 mols de AB2 e desapareceu 1 mol por litro dele, nós podemos chegar à conclusão que, no final, nós temos presente, né, dentro do sistema, 3 mols por litro de AB2. Então, no equilíbrio, estas são as quantidades de produtos e reagentes que nós temos no meio reacional. Então, nós iniciamos
a reação com 4 mols de AB2, não tínhamos nada de A e nada de B. Conforme a reação foi acontecendo, foram formados 2 mols de B, 1 mol de A, portanto, desapareceu 1 mol de AB2. De maneira que no equilíbrio restaram 3 mols de AB2, formou 1 mol de A e 2 mols de B, certo? Qual que é a pergunta final do exercício? Determine o valor da constante de equilíbrio para esta reação. Então, na sequência aqui, o que que a gente vai fazer? Montar a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio vai ser a concentração dos nossos produtos, que neste caso é A e B, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. A está elevado a 1, não precisa colocar. O B está elevado ao quadrado, dividido pela concentração do nosso reagente, que é o AB2, tá certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores que nós obtivemos pela estequiometria da reação, do momento em que o equilíbrio foi atingido, e vamos substituir cada valor sobre o seu respectivo correspondente na equação. Então, o A vale 1, nós colocamos 1 aqui. O B vale 2, nós colocamos o 2 aqui, ao quadrado. E o 3 está relacionado com o nosso reagente, AB2. Agora é só fazer a conta, né? 2 ao quadrado, 4. Embaixo fica 3, né? 1 vezes 4 dá 4, dividido por 3 dá 1,33. Dá uma dízima, né? Poderia colocar apenas 1,33, já seria suficiente, tá certo? Lembrando que a constante de equilíbrio não tem unidade. Ó, vamos pegar esse exercício aqui. Ó. O exercício fala o seguinte: o metanol pode ser obtido industrialmente pela reação entre o monóxido de carbono e o hidrogênio, conforme apresenta a equação a seguir. Então, nós temos a equação, tá? Para facilitar a nossa vida, eu coloquei a equação novamente aqui em cima. Fica mais fácil. A certa temperatura, em um recipiente de 2 litros, essa informação é bastante importante, nós já vamos verificar por quê. São introduzidos 4 mols de monóxido de carbono e 4 mols de hidrogênio. Depois de certo tempo, o processo atinge um equilíbrio quando é formado 1 mol de metanol. Então, neste parágrafo, nesse trecho, ele conta para nós o que ocorre durante todo o processo. Então, são introduzidos, ou seja, inicialmente nós temos 4 mols de monóxido e nós temos 4 mols de hidrogênio, inicialmente. Tá? Então, vamos escrever essas informações. Vamos lá, início, reação e o equilíbrio. Tá? Eu costumo sempre começar a resolução colocando as 3 situações. Então, no início, nós temos 4 mols de gás carbônico. Opa, não é gás carbônico, né? É monóxido de carbono. Não tem esse 2 aqui. Ó. Então, 4 mols de monóxido de carbono e 4 mols de hidrogênio. Como a reação está no início, nós não temos produto, tá certo? Então, ficaria o 0 aqui. Ó. Aí, continuando o texto aqui. Ó. Depois de certo tempo, o processo atinge o equilíbrio quando é formado 1 mol de metanol. Ou seja, lá no final, no equilíbrio, nós temos 1 mol de metanol. Se nós temos 1 mol de metanol no equilíbrio, significa que esse metanol ele surgiu durante a reação. Então, houve um acréscimo de 1 mol do metanol. Quanto de hidrogênio e quanto de monóxido de carbono reagiram
para que fosse formado 1 mol de metanol. Então, pela relação estequiométrica, a gente sabe que para cada 1 mol de metanol que se forma, são consumidos 1 mol de monóxido de carbono. Então, se apareceu 1 mol de monóxido, deve ter desaparecido 1 de. Se apareceu 1 mol de metanol, deve ter desaparecido 1 mol de monóxido de carbono. Tá? E se desapareceu 1 mol de monóxido, deve ter desaparecido 2 mols de hidrogênio. Então, esse -1 e esse -2, nós descobrimos porque nós relacionamos essas quantidades estequiométricas com esta informação que está no texto. Tá certo? Conclusão. Se nós entramos com 4 mols de monóxido, foi consumido, foi tirado 1, né? E entramos com 4 mols de hidrogênio e foi retirado 2, nós chegamos à conclusão que no equilíbrio nós temos 3 mols de monóxido, 2 mols de hidrogênio e 1 mol de metanol. Para calcular a constante de equilíbrio, nós temos que, primeiramente, escrever a expressão da constante. Né? A expressão da constante será a concentração do nosso produto, que é o metanol, dividido pela concentração do nosso reagente, que é o monóxido de carbono, e não o CO2, como eu coloquei aqui, né? Vezes a concentração do hidrogênio elevado ao quadrado. Escreveu a expressão da constante, basta pegar os valores que nós encontramos no equilíbrio e substituir na equação, na igualdade da expressão da constante, né? Concentração é mol por litro. Se você colocar apenas, né, as quantidades em mol, você vai achar um valor, mas esse valor não corresponde à realidade. Então nós temos que dividir tudo por 2, tá certo? Então tem que dividir 3 por 2, 2 por 2 e 1 por 2. Então a concentração que a gente vai colocar na expressão vai ser 1,5 mol por litro de monóxido, 1 mol por litro de hidrogênio e 0,5 mol por litro de metanol, certo? Então são esses valores que vão entrar na expressão, tá certo? Então vai ficar 0,5 dividido por 1,5 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1,5 é 1,5. Então fica 0,5 dividido por 1,5, né? Que daria 1/3, tá certo? Se a gente dividir em cima e embaixo por 5, fica 1 e 3. Isso dá 1/3. E 1/3 é 0,333. É uma dízima também, tá? Esse é o resultado final do exercício. Ó, esse exercício. Esse exercício aqui é bastante simples. Ele fala o seguinte, ó. A amônia pode ser preparada pela reação entre o nitrogênio e o hidrogênio gasoso sob alta pressão, segundo a equação a seguir. Esta equação aqui, ela é muito importante, tá? Ela aparece com muita frequência em exercícios de equilíbrio químico. A tabela a seguir mostra a variação da concentração dos reagentes e produtos no decorrer de um experimento realizado em sistema fechado, a temperatura e pressão constante. Letra A. Quais os valores de x e y no quadro acima? Então, a gente pode notar que existe um valor x e existe um valor y, certo? Então, quais são esses valores, né? Ele fala aqui, ó, na tabela a seguir mostra a variação da concentração dos reagentes no decorrer de um experimento realizado em sistema fechado. Então, inicialmente, nós tínhamos 10 mols desse cara, 10 mols desse outro carinha aqui e 0 de amônia. Após um determinado período, o que aconteceu? Nós tivemos a soma de 4 mols do nosso produto. Então, formou 4 mols do produto.
pela estequiometria da reação. Por isso que a gente fala que é cálculos de quantidades no equilíbrio envolvendo estequiometria, né? Toda vez que forma 2 desse, desaparece 3 desse e desaparece um desse aqui, ó. Então, se quando desaparece 2, quando aparece 2 desse, desaparece 3 desse, ao aparecer 4, vai desaparecer 6, né? 3 está para 2, assim como 4 vai estar para x. X nesse caso vai ser 6. Então eu vou subtrair, tá certo? 6 do nosso componente hidrogênio. E ao subtrair 6 do hidrogênio, quanto do nitrogênio vai desaparecer? Pela estequiometria da reação, a gente verifica que vai ser 2. Tá? Por quê? Porque a relação estequiométrica entre eles é de 3 para 1. Então, se desaparece 3 do hidrogênio, desaparece 1 do nitrogênio. Se desapareceu 6, vai desaparecer 2. Então, eu tinha 10, desapareceu 2, eu vou ficar com 8. Então, x vale 8 e y vale quanto agora, né? O y está aqui, ó. O que a gente observa depois de mais um tempo? Depois de mais um tempo, esse 8 se transformou em 7. Ou seja, desapareceu 1 do nitrogênio. Quando desaparece 1 do nitrogênio, desaparece 3 do hidrogênio. Por isso que ficou 1 ali. E quando desaparece 1 do nitrogênio, aparece 2 da amônia. Então, aos 4 iniciais, nós vamos somar mais 2, tá certo? E 4 mais 2 é 6. Então, y, neste caso, vale 6, certo? E depois de mais um tempo, não verificou mais nenhuma mudança nas quantidades dos nossos reagentes e produtos, ou seja, a reação atingiu o equilíbrio. Então, no equilíbrio, as quantidades de cada componente da reação são essas que eu estou circulando de vermelho aqui, ó, tá bom? Então, na letra A, ele quer saber os valores de x e y, a gente já resolveu, tá certo? Na letra B, ele pede para a gente escrever a expressão da constante de equilíbrio para essa reação, em termos das concentrações de cada componente. Então, a constante de equilíbrio vai ser a concentração do nosso produto, que é a amônia, elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do nitrogênio, vezes a concentração do hidrogênio, que é o nosso outro reagente. Só que ele vai ser elevado ao cubo, porque seu coeficiente estequiométrico vale 3. Escreveu a equação, e agora é só substituir cada um dos componentes pelas suas respectivas quantidades. Então, o NH3 vai ficar 6 ao quadrado. Eu estou usando sempre essas chaves aqui, o mais correto seria ou usar parênteses, né, aqui embaixo, ou usar parênteses, ou não usar nada, né? Mas tudo bem. Então, 6 ao quadrado, dividido por 7 vezes 1 ao cubo. Isso dá 36 dividido por 7. E 36 dividido por 7 vale, vale 5,14. Esse é o resultado para esse exercício, 5,14. Nosso terceiro exercício, né? Esse terceiro exercício ele fala o seguinte, ó. Quando 1 mol de amônia, ó, a reação de novo lá, só que agora a reação ela tá ao contrário, né? Quando 1 mol de amônia é aquecido num sistema fechado de 1 litro, o fato do volume ser 1 litro facilita bastante a nossa vida, por quê? Porque se eu dividir 1 mol por 1, vai dar 1 mesmo, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto com esse volume aí. A uma determinada temperatura, 50% do composto se dissocia estabelecendo o equilíbrio. Ou seja, desta quantidade inicial de 1 mol,
50% vai desaparecer. 50% de 1 é meio, né? Então, vamos lá, como que a gente procede aí com o exercício? A gente monta a tabelinha e começa colocando os valores que são indicados no texto. Então, inicialmente, nós temos 1 mol de amônia. Então, você coloca 1 mol ali. Como a reação está no começo, nós não temos nada de nitrogênio e nada também de hidrogênio, tá? Aí, como desapareceu 50%, ele fala que 50% do composto se dissocia. Dissociar é separar. É o que está acontecendo na reação, tá? Então, como 50% se dissocia, nós vamos tirar 0,5 mols do NH3 e vamos somar proporcionalmente as mesmas quantidades de produtos. Então, como a relação estequiométrica entre amônia e nitrogênio é de 2 para 1, se para cada 2 mols de amônia que se separa forma 1 de nitrogênio, se nós tivermos meio, vai ser X. Então, esse X tem que ser metade do número de mols da amônia, 0,25. Da mesma forma, estequiometricamente falando, o hidrogênio é 3 vezes maior que a quantidade de nitrogênio. Então, se apareceu 0,25 do nitrogênio, consequentemente vai aparecer 0,75 do hidrogênio, tá? É só multiplicar por 3 aqui, ó. Agora, no equilíbrio, nós temos as quantidades iniciais menos, né, cada um dos valores que a gente encontrou aí para o equilíbrio. Então, eu faço 1 menos meio, dá meio. Eu faço 0 mais 25, dá 0,25. E 0 mais 0,75, que dá 0,75 também, tá? Monta, né? Ó, só para a gente confirmar aqui, como está sendo tudo dividido por 1, os valores que nós vamos encontrar são os mesmos, tá? Agora, temos que montar a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela é dada pela concentração dos nossos produtos sobre o reagente, tá? Quem que é o nosso produto? Vamos lá. Neste caso, o nosso produto é o N2 e o hidrogênio, elevado a seus coeficientes estequiométricos, que no caso do nitrogênio vai ser 1 e no caso do hidrogênio vai ser 3. E o nosso reagente é o NH3, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Agora é só colocar cada um desses valores que nós encontramos aqui lá na equação, tá? Então, como que fica? 0,25 para o hidrogênio, 0,75. Não, 0,25 para o nitrogênio, 0,75 para o hidrogênio e 0,5 para a amônia, né? Então vai ficar 0,25 vezes 75 vezes 10 a menos 2 ao cubo. Eu acho mais fácil fazer a conta assim, né? Dividido por 0,25, que é 0,5 ao quadrado. Poderia deixar também tudo em notação científica, tá? Então, se a gente faz essa conta toda aí, dá 421.875 dividido por 6, né? Esse número grande, ele dá por causa do 75 ao cubo, né? Então, 75 vezes 75 e depois vezes 75 novamente. Multiplicado por 0,25 e dividido por 0,25. Esse 0,25, eles se cancelam. Você não precisa colocar eles na conta. Tá certo? Então, de fato, que conta que foi feita? 75 vezes 75 vezes 75. Que dá 421.875 vezes 10 a menos 6. Simplificando essa conta toda, dá 0,421. Podia deixar até inclusive 0,42, tá? Então esse é o resultado do exercício.